Vamos então para a nossa próxima lição. E agora a gente vai tratar sobre a questão de se Jesus ele é homem ou Deus. Né? Bem, na lição anterior a gente tinha feito todo o percurso histórico do que aconteceu antes de Jesus nascer. Né? Justamente porque entender a história que veio antes vai nos entender o porquê que Jesus teve de nascer. Né? Porque tinha acontecido algum problema antes que nós vimos, o pecado original, que foi o que pediu que alguém como Cristo, como nosso Senhor, nascesse. Né? E, bem, hoje nós não vamos explicar sobre a vida de Jesus. Isso é o que Jesus fez em vida. Né? Mas nós vamos, por assim dizer, tirar um raio-x deste momento, ligando as duas partes da história, o que veio antes e depois de Jesus, que foi o exato momento em que Jesus foi concebido. Né? Em que Deus se fez homem. Né? Mas bem, antes de entrar nisso, é importante que a gente entenda bem o porquê que Deus precisou se fazer homem. Né? Isso é, suponhamos que aqui é o Brasil, né? A costa do Brasil. Eu tô aqui em Limeira, interior de São Paulo, e alguém chega pra mim e diz: rapaz, vem aqui pra Bahia. Só diz isso. Eu falo, cara, como assim? Vem aqui pra Bahia? Você tá achando que é o quê? Eu moro em Limeira, interior de São Paulo. Olha a distância que tem de Limeira até a Bahia. Olha o custo que esse negócio. Opa, o custo que esse negócio vai me ter. Olha o tempo que esse negócio vai me tirar. Você acha que é assim? Não, não, não. Você quer que eu vá para aí? Tudo bem, eu me abro a isso. Mas quais são os motivos pelos quais você quer que eu faça esse trajeto? E perceba, numa situação assim, não basta que um sujeito me dê bons motivos, me dê motivos, mas que sejam bons motivos para fazer uma viagem tão longa. Né? Uma viagem mais curta, mas ainda assim longa, talvez pedisse ainda motivos bons, mas não precisariam ser tão bons. Né? Uma viagem curta, tipo se meu vizinho me chama para ir à casa dele, nem precisa de um motivo propriamente dito, eu posso ir lá e ver o que ele quer lá. Né? Então daqui a gente tira uma verdade que é: quanto mais distante for uma viagem, melhor tem de ser o meu motivo para realizá-la. Né? E se uma viagem de Limeira à Bahia já tem toda essa burocracia para acontecer, imagine uma viagem do céu, onde habita Deus, à terra, onde habitam os homens. Para que Deus fizesse essa descida até os homens, foi necessário algum motivo ou motivos incríveis, muito bons, para que essa descida fosse justificável. Né? Seria tipo eu chegar pro presidente e falar: presidente, vem aqui na minha casa. Cara, se eu não for muito importante pro presidente, não tiver um excelente motivo, não adianta, ele não vai vir. Né? E quais foram esses motivos pelos quais Deus quis e achou razoável realizar essa descida dos céus à terra e se fazer homem? Né? O primeiro motivo de todos foi que ele quis nos ensinar uma lição. Né? Bem, nós estávamos muito carentes da verdade e Deus, ele queria nos ensinar essa verdade. Só que, por exemplo, se nós, por exemplo, somos de uma civilização extremamente sem educação nenhuma, não somos inteligentes e queremos ter aula de matemática avançada. Né? Só um professor de matemática avançada vai poder vir para nos ensinar isso, porque a matéria é muito difícil. Não tem como alguém daqui aprender ou descobrir e nos ensinar. Não, tem que vir um professor de fora. Né? Então, primeiro tem que vir um bom professor bom. Né? Ele tem que vir até nós, então tem que se aproximar, né,
porque ainda que possa, tipo, existir um negócio tipo EAD, assim, de aula à distância, mas a aula de verdade é a presencial, né? Senão a gente estaria dando catequese à distância para as crianças, a gente não está fazendo isso, né? Para os pais sim, porque não tem o que fazer, mas para as crianças a gente dá presencial. E além disso é necessário que o professor saiba falar a nossa língua, né? Você imagina que eu chamo um professor lá da China, ele vem até mim e fala chinês. Não faz o menor sentido, não adiantou nada ele vir, né? E assim também, para nos ensinar a lição mais difícil de todas, teve de vir o próprio Deus à Terra, porque ele é o único professor bom capaz de ensinar esta lição, que nós já vamos dizer qual é. Segundo, que ele realmente precisou vir do céu à Terra, ele não pôde ensinar só lá de cima, né? E em terceiro lugar, que ele teve que assumir a nossa língua, a nossa cultura, o nosso jeito de ser, o nosso corpo humano, se fazer homem, como um chinês que tem que assumir o jeito brasileiro para ensinar para os brasileiros. Deus precisou assumir toda a natureza humana para ensinar aos homens, né? E que lição é essa que ele veio nos ensinar? Ele nos veio ensinar a lição de quem ele é. E se eu chego para vocês e pergunto, quem é Deus? Ninguém vai saber responder, porque Deus ele tem uma natureza muito profunda e só ele pode explicar para os outros quem ele é, né? Segundo, ele veio nos ensinar como ser um bom homem. E uma vez que não existe nenhum homem bom, ele mesmo precisou assumir uma vida humana e ensinar com seu próprio exemplo o que é um homem bom, né? E o maior milagre da doutrina de Jesus, que é Deus, é realmente Deus encarnado, é que nele a lição e o exemplo são uma coisa só. Ele faz exatamente aquilo que ele ensina, né? E é só assim que o homem aceita de um professor, de um mestre, lições sobre o que ele pode fazer, né? Isso é, o mestre ele faz aquilo que ele ensina, então a gente se sente confiante de também realizá-lo, né? De realizar aquilo que ele diz. Como um filho tem coragem de tomar um remédio sabendo que não é veneno se o pai antes o toma e fala, não, olha só, tomei e não me fez mal, né? Em segundo lugar, Deus ele deve se fazer homem para nos mostrar o seu amor, né? Suponhamos um marido que brigou com a mulher. Eles estão brigados e o sujeito fala, não, isso aqui não pode continuar assim, tenho que fazer alguma coisa de boa para ela, né? Eu falei, o que eu posso fazer? Bem, esse sujeito pode fazer algumas coisas. A primeira delas, usar palavras. Virar pra ela e falar, minha mulher, eu te amo, você é a única mulher da minha vida, não sei o que. Ela vai gostar, vai resolver o conflito? Não sei, mas vai ajudar em algo, né? A mostrar o amor dele por ela. Em segundo lugar, ele pode realizar algum gesto por ela. Por exemplo, comprar flores. Falar, ô mulher, olha essa flor que eu te comprei. Nenhuma delas é tão linda quanto você. Neste ato vai estar manifesto o amor dele. Vai demonstrar perfeitamente? Não, mas isso mostra o quanto ele gosta dela. Mas tem uma coisa que pode demonstrar sem sombra de dúvidas que ele a ama e acabar com qualquer conflito entre eles, que é uma coisa chamada sacrifício. Se, por exemplo, eles estão brigados porque a mulher fala, rapaz, vai trabalhar, você tem filho para sustentar, quis fazer filho, agora tem que arcar com as consequências. Vamos cuidar deles, vamos conseguir dinheiro para comprar de comer, para dar de beber, para fazer passeio com eles. E o cara nunca faz nada, preguiçosão e tal. Só que ele fala, putz, mas eu quero parar de brigar com ela. E eu quero me reconciliar com ela. Já sei, eu vou justamente atender aquilo que ela está me pedindo. E eu vou botar a mão na massa, eu vou trabalhar de sábado, eu vou
ser um bom funcionário, para ganhar muito dinheiro, ainda que isso me custe, que eu tenha que levantar cedo, que eu tenha que dormir tarde, eu vou fazer isso e no final do mês eu vou chegar para ela com o dinheiro que a gente precisa e falar: mulher, vamos fazer tudo que é importante, dar de comer para os nossos filhos, fazer viagem, um passeio, etc. Né? Isso demonstra perfeitamente o amor dele por ela. Né? E assim também, Deus, ele quis vir ao homem, porque esta descida dele ao homem, esta visita que ele faz ao homem, soa ao homem como um gesto de amor. E justamente por ser um ato, por assim dizer, grandioso, que exige algo de Deus, que é, por assim dizer, entre aspas, um sacrifício de Deus ao homem, o homem percebe quanto amor Deus tem por ele. A gente vai ver que Deus de fato vai se sacrificar pelo homem, literalmente, com todas as palavras, na cruz. Né? Mas a própria descida de Deus ao homem já é um certo ato de amor, assim como a visita de um doente ao hospital é um gesto de amor nosso ao doente. Né? Se a gente está enfermo e chega, por exemplo, um tio que mora lá longe para nos visitar, você fala: nossa, como meu tio me ama. Né? E assim, Deus se une ao homem para mostrar ao homem quanto ele o ama. Em terceiro lugar, Deus, ele desceu justamente para apagar o nosso pecado, né? E para pagar uma certa dívida que a gente tinha, né? Que, se nós nos lembrarmos da lição anterior, é o pecado original, né? É essa deformidade que a gente tem na nossa natureza e que nos faz sujos, né? E Deus vem pessoalmente nos limpar. Nós tínhamos, sei lá, como um homem que tem uma dívida no mercado, né, tem de ser paga, Deus veio pessoalmente pagar com o seu dinheiro a nossa dívida. Né? E para isso ele precisou vir. Né? Ele precisou ele mesmo assumir as consequências, as punições dos nossos pecados na sua natureza, né? Na sua carne, que ele assumiu. E para isso ele desceu. Né? E há ainda um quarto motivo, que talvez seja o mais forte de todos, que é o de que Deus desceu dos céus para unir o homem a si. Né? Diz um santo, né, que Deus se uniu à nossa humanidade para que a humanidade pudesse se unir a outro. Né? A descida de Deus dos céus à terra é como uma espécie de abraço entre o homem e Deus. E realmente assumindo a nossa carne humana e fraca, Deus permite que a nossa carne humana fraca também o assuma em si. Né? E, bem, quando nós formos tratar da Eucaristia, nós vamos, e da graça, né? Nós vamos ver como isso acontece de modo perfeitíssimo. Né? Mas por hora basta isso. E aí nós vamos à segunda parte dessa nossa lição, que é a seguinte: mas e aí? Jesus, ele é Deus mesmo? Nós lemos na Escritura, e em nenhum momento Jesus diz: eu sou Deus. Né? Com todas as letras de modo explícito, ainda que implicitamente isso seja claríssimo ali. Né? E se você sabe ler nas entrelinhas, é exatamente isso que está sendo ensinado. Né? E que o próprio Cristo está querendo nos mostrar. Só que justamente porque não é uma coisa simples, mas tem sutilezas, tipo assim, Deus não se fez homem de qualquer maneira, né? Mas de uma maneira rica, com matizes, sutilezas, detalhes, é que Jesus não simplesmente chegou e jogou a coisa no ventilador, né? Mas ele quis explicar passo por passo como é que isso aconteceu. Né? E bem, resumo sobre a união entre Deus e o homem. Né? Primeiro, quando é que isso aconteceu na história? Na história isso aconteceu naquele grande episódio da anunciação do anjo à Virgem Maria.
né? Tava a virgem no quarto dela, rezando. Aí o anjo vem e diz: alegre-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí Maria toma um certo susto, né? Aí o anjo diz: não fica com medo não. Eu vim trazer uma notícia boa. Você vai conceber, vai ter um filho e vai chamar ele de Jesus. E, e esse Jesus, ele vai ser justamente aquele Messias que vocês estavam esperando desde Adão e Eva para curar o pecado da humanidade, né? E que os profetas estavam há tanto tempo falando: você vai ser mãe dele. E, e Só que aí Maria fala, tipo, pô, mas como assim? Olha, eu até tenho um marido, que é José, mas tem uma coisa, eu e José prometemos a Deus que nós não conviveríamos, né? Nós não teríamos o ato conjugal, que nós não teríamos filhos, né? Não que ela tivesse se fechado a vida, por assim dizer, né? Pelo contrário, é a obrigação de todo casal se abrir a ter filhos, quantos filhos Deus quiser, né? Mas Maria e José, eles fizeram ambos voto de virgindade um para com o outro, né? Eles eram como que uma freira e um monge que conviviam juntos, né? Não que o fossem de fato, mas é só para explicar, né? Os dois tinham um voto de virgindade e, apesar de viverem sob uma mesma casa, porque assim pediu o costume da época, né, que a mulher se casasse com o marido e o marido com uma mulher, né? Mas eles fizeram esse acordo, né? A gente vai se casar realmente, mas a gente vai conviver assim, né? E, e aí, como é que isso vai acontecer? Essa é a nossa situação. Aí o anjo falou para ela: olha, não se preocupa, o nascimento dele vai ser um pouco diferente, ele não vai ser filho do José não. Deus Pai vai enviar Deus Espírito Santo sobre você, e Deus Espírito Santo vai gerar no seu ventre Deus Filho, né? E é assim que você vai engravidar, né? E é justamente por isso, olha que coisa, que o pai dele, sendo o próprio Deus Pai, ele sendo concebido por Deus Espírito Santo e sendo ele mesmo Deus Filho, que ele vai ser chamado Filho de Deus, né? Ele falou: nossa, tá bom. Então, e soltou aquela famosa frase: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? O anjo a deixa, e neste momento em que ela consente, o Espírito Santo desce sobre ela, né? E assim como quando o espermatozoide masculino se encontra com o óvulo feminino, eles se juntam e se tornam um zigoto, que já é uma vida humana. Quando o Espírito Santo desce à Virgem, ali no ventre dela se forma Jesus, que já é Deus feito homem, né? Só que, vamos dar um zoom, né? A gente tem aqui a Virgem Maria, sem muita proporção, que concebe em seu ventre Jesus, né? E vamos dar um zoom nesse zigotinho, que é o zigoto, para quem não sabe, é a primeira célula, né, que se forma na concepção, que vai amadurecer para formar o corpo do bebê, né? Se a gente olha esse zigotinho, que é Jesus, ele não é um zigotinho qualquer, né? Porque todos os zigotos são humanos, né? Mas esse zigoto, ele é humano e divino. Neste zigotinho estão unidas perfeitamente a sua natureza humana, que ele tirou de sua mãe, que é a Virgem Maria, que é humana, e de seu pai, que é Deus Pai, que é Deus, né? Só que aqui tem um problema dessa imagem, que aqui está separado metade, metade. E não é que Jesus ele fosse metade humano e metade divino, mas tem alguns detalhes que a gente gostaria de esclarecer justamente nesta lição, e que são justamente o centro desta lição. Primeira coisa é que dois pontos importantíssimos para entender isso, né? Primeiro, que Jesus ele é verdadeiramente Deus e homem, né? Ele tem essas duas naturezas.
a natureza humana e a natureza divina, de um modo que a gente vai explicar depois melhor. Só que, se é verdade que a natureza de Jesus ela é de Deus e de homem, a pessoa de Jesus ela é só divina, não é humana. Não é humana. Então ele tem uma pessoa divina e natureza humana e divina. Né? Nós vamos explicar isso muito melhor exatamente agora, usando um recurso que é justamente explicar como que a igreja foi esclarecendo isso ao mundo. Né? E a igreja ela ia esclarecendo isso na medida em que apareciam heresias. O que é uma heresia? Heresia é uma doutrina que contradiz a fé católica. Né? E no correr da história apareceram muitas heresias, e cada heresia foi a ocasião da igreja explicar um aspecto de sua doutrina que antes, apesar de ser acreditado, não estava tão bem esclarecido. Né? Nós não vamos expor coisas necessariamente na ordem que as heresias apareceram. Né? A gente vai seguir mais uma ordem lógica aqui. Né? Então, a primeira heresia que apareceu, só fazer uma coisinha aqui. Pronto. A primeira heresia que apareceu foi desse sujeito aqui, o Ário. Né? O Ário, ele dizia: olha, Jesus ele não é Deus. Você lê a Escritura e Jesus ele não diz em nenhum momento de modo explícito, tipo assim, com todas as letras que ele é Deus, então ele não é Deus e acabou. Né? E a igreja disse: Ário, como assim, cara? Primeiro, a gente sempre acreditou que Jesus é Deus. É isso que os apóstolos que conviveram com Cristo desde o início nos ensinaram e nos transmitiram. Aí chega você hoje e fala isso daí, pelo amor de Deus. Né? E outra, não está dito com todas as letras na Escritura, só que são ditas outras coisas que revelam claramente que Jesus é Deus mesmo. Por exemplo, seu Ário, se uma criança chega e fala: nossa, eu tô com fome. É preciso que você diga que essa criança ela é humana? Não, porque ainda que fome seja uma coisa natural a todos os seres animais, a todos os animais, falar que está com fome é só o ser humano que fala. Né? Então você não precisa ficar falando que ela é humana, né? Isso é subentendido no que aconteceu. E assim também na vida de Jesus. Jesus chega e fala: olha, eu sou filho de Deus. Né? Tem como uma cabrita parir um bezerro? Não, não tem. Tem como uma cadela parir um pedaço de planta? Não, não tem. Então a gente sabe que o filho e o pai sempre são da mesma natureza. Né? E se Jesus diz: eu sou filho de Deus, ora, quem nasce de Deus é Deus. Então, Jesus é Deus também. Né? Mas a mãe dele é humana. Pois bem, seu Ário. E é por isso que Jesus ele é homem também. Ele é Deus e homem. Né? Sem misturar essas coisas. Nada impede que ele tenha ambas as naturezas. Né? E essa é a primeira verdade que nós queríamos tratar. Que Jesus ele é realmente homem e Deus. Né? Verdadeiramente, 100% de cada um. Né? Só que aí chegou um cara chamado Paulo de Somósata, né, que é este sujeito aqui, e falou: não, é verdade, mas não é que foi assim desde o início. Né? Jesus ele nasceu homem, só que em um dado momento Deus assumiu Jesus. Né? E a igreja veio e disse: não foi assim não, porque pensa bem, se Jesus ele fosse homem e de repente ele se tornou Deus,
Tipo assim, o homem que ele era antes foi aniquilado? Não. Deus entrou no lugar desse homem? Não. Deus ele se tornou aquele homem? É, estranho, mas como que ele se tornou aquele homem e não era aquele homem antes e esse homem não foi destruído? Não faz o menor sentido. Então, Paulo, desculpa, mas isso daqui não existe não. Né? Aí chegou um pessoal chamados modalistas, encabeçados pelo Sabélio, cuja fotinha eu não achei. E ele disse um negócio que é muito doido, que olha, é verdade, Jesus ele é Deus e Jesus ele é homem. Só que não é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam um só Deus em três pessoas diferentes e que só o Filho que tenha se encarnado. Né? Não, em Jesus estava todo mundo. Era um Deus só. E uma pessoa só que estava inteira em Jesus. E a igreja falou, olha, calma aí tem um problema. Primeiro, vamos recordar o que a igreja acredita sobre Deus. A igreja acredita que em Deus haja uma natureza em três pessoas. Certo? Isso daí é coisa para outra lição. Né? Só que se a gente vê no relato do que aconteceu no momento do nascimento, seu Sabélio, a gente vê que as três pessoas aparecem. O Pai envia o Espírito Santo e concebe no seio da Virgem o Filho. Só que se você perceber nessa dinâmica, olha só. Vamos representar isso graficamente. Você tem, por exemplo, o Pai aqui, que envia o Espírito Santo à Virgem Maria e concebe nela Deus Filho. Quem foi concebido no seio da Virgem? Quem foi concebido no seio da Virgem foi Deus Filho. O Espírito Santo e o Pai tiveram participação, só que eles não entraram aqui não. Quem entrou foi o Filho só. Né? É o Pai que enviou, foi o Espírito que concebeu. Mas o concebido foi o Filho. Né? Ainda que de certo modo os três tenham participado de toda a ação. Mas concebido mesmo foi só o Filho, não foi nem o Pai e nem o Espírito Santo. Né? Então, sem confusão. E se não fosse assim, a gente vê Jesus claramente dizendo, olha, o meu Pai tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, que vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele mesmo se coloca como filho e fala do Pai e do Espírito Santo como se fossem outros. Né? Outras pessoas. Nós já vimos, o próprio Jesus diz, ou melhor, Jesus não diz que ele é Deus nos evangelhos. Muito provavelmente disse aos apóstolos, mas uma fala de Jesus dizendo eu sou Deus não está escrita. Só que você tem o começo do evangelho de São João, que diz no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo é justamente Jesus. Né? Então na escritura você tem uma afirmação de que Jesus ele é Deus. Né? E portanto, uma natureza, três pessoas. Não tem como você negar que Jesus ele é Deus, não tem como você negar que o Pai seja Deus, que o Espírito Santo seja Deus, só que também não tem como você negar que Jesus seja só o Filho, não seja o Pai e nem o Espírito. Então, eu sei que é difícil de entender, mas a coisa é assim. E se a gente for ser fiel ao que aconteceu, a interpretação do que o próprio Cristo nos revelou, essa que é a verdade. Né? Vou pegar aqui. Só que aí veio um sujeito chamado Marcião. Do Marcião a gente tem fotinho. Esse sujeito aqui.
E o Marcião, ele falou, isso daí tudo é verdade, isso aí, tá certinho. Só que, ó, tem uma coisa. Esse Jesus que tá chegando agora aqui na encarnação, ele não é o Deus do Antigo Testamento, não. Ele não tem nada a ver com o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus mau, e Jesus, ele é um Deus bom, né? Que veio justamente para vencer esse Deus mau do Antigo Testamento, né? E a igreja olha para Marcião e fala, Marcião, pelo amor de Deus, né? É claro que não é assim, né? Pelo contrário, o próprio Jesus disse que ele veio cumprir com as Escrituras, né? Com a Escritura que foi escrita antes dele, que é justamente o Antigo Testamento, porque foi ele que inaugurou o novo sujeito, né? E como é então que ele disse que veio realizar o que estava antes, e você está falando que ele veio brigar com o que veio antes, né? Ele veio dizer que ele veio planificar a lei e os profetas, e você diz que ele veio contradizer. Não, não, não. Não é assim não, Marcelo. Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? Que é Jesus, né? E aqui tem uma coisa interessante, né? A gente para pensar que se Jesus ele é Deus e o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, porque é um só Deus, era Jesus que estava no jardim com Adão e Eva, não em corpo, né? Mas quando fala que Deus passeava no jardim, né? Se Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só natureza, Jesus já estava no jardim do Éden, né? Era Jesus que falava para os apóstolos, para os profetas, né? Foi Jesus que chamou Moisés do Egito, foi Jesus que chamou Abraão de sua terra, né? Depois, nós temos algumas heresias um pouco mais refinadas, por assim dizer, né? Nós dissemos que no momento em que Jesus é concebido, no momento em que Jesus ele é concebido, a natureza divina e a natureza humana, elas se unem, né? Só que aí, bem lá no comecinho, veio um pessoal chamado de docetistas, e foi um grupo assim, não foi uma pessoa só. E eles disseram, não, 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 Jesus não tinha essa natureza humana não. Ele não teve corpo, né? Jesus não teve corpo, ele era um espírito, né? Porque Deus é espírito, então ele não pode assumir um corpo. E a gente falou, não, 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 rapaz. Se Jesus não tivesse um corpo, como é que ele morreu na cruz? Como é que ele sofreu? Como é que ele falou com a gente, comeu, bebeu? Jesus comeu e bebeu depois da ressurreição, dizendo que ele queria mostrar que ele tinha um corpo mesmo, né? E esse pessoal falou, não, era tudo ilusão, né? A igreja falou, pô, mas sério, tipo assim. Então Deus, ele veio fazer um teatro pra gente. Ele veio fingir que ele estava aqui entre a gente, mas na verdade ele não estava. Aquilo ali era só um fantasma, por assim dizer. Não, não, não. Jesus ele assumiu um corpo mesmo, né? Depois veio o seu Apolinário da Laodiceia, e disse, olha, Jesus ele até teve um corpo, mas ele não teve uma alma humana, né? O Apolinário ele achava que era um negócio tipo assim. É como se Jesus ele fosse o corpo de Jesus fosse um boneco inflável, né? Que ele é oco por dentro, né? E que Deus ele mexia nele como uma mão mexe no fantoche, né? O fantoche ele é oco por dentro, a mão entra lá e mexe o fantoche, né? O fantoche ele não tem uma alma mesmo, ele é controlado por outro de fora, né? E o seu Apolinário de Laodiceia achava que era assim com Jesus, que Deus vinha e mexia o corpinho como se fosse uma marionete, né? E a igreja disse, cara, sério,
Mas se fosse assim, Jesus ele não seria verdadeiramente homem, cara. E como explicar que Jesus ele sofreu verdadeiramente e morreu realmente numa cruz, se é assim? Né? Se eu arrancar um olho da marionete, a mão não sofre. Né? E no fundo, você dizer que Jesus ele era um corpo que era só controlado por Deus, significa dizer que Deus não assumiu realmente a carne humana. E aí o gesto de amor, o gesto de sacrifício, tudo isso vai pro saco. E não cumpre com a finalidade que é aquele Deus estava querendo quando veio. Né? Aí, beleza. Refutado este. Né? Veio o seu Nestório, que é um dos hereges mais bagunceiros da igreja, né, que mais bagunçaram a igreja, e disse: é verdade, em Jesus a natureza humana e divina estavam presentes, mas elas eram separadas. Né? Isso é como se fosse um negócio assim. Você tem aqui Jesus, né? E uma parte dele é divina e a outra parte é humana, mas elas estão separadas. Né? E a igreja disse: não é assim também, porque em Jesus teve que acontecer a união entre a natureza humana e a natureza divina. Né? Aí, dentro da igreja tinha um rapaz chamado Eutiques, e ele falou: é verdade, é assim mesmo. É porque em Jesus, quando a natureza humana se juntou à divina, foi um negócio tipo assim, ó. Tinha a natureza humana e a natureza divina misturadas uma com a outra. E a igreja falou: Eutiques, calma aí, cara. Eutiques é esse sujeito aqui, ó. Opa, coloquei no lugar errado. Era esse sujeito aqui. E a igreja falou: Eutiques, calma. Não é assim não. Porque apesar de em Deus a natureza humana e divina estarem unidas, elas não estão misturadas como se fosse uma sopa. Né? Elas são unidas, mas distintas. O que elas não são é separadas, mas distintas elas são. Né? Só que aí parecia que estava tudo resolvido, que toda a doutrina sobre o corpo, a alma, a natureza de Jesus estava esclarecida. Aí chegou um cara chamado Pelágio e falou: de fato é assim. Só que tem uma coisa que é importante ressaltar. Né? O Pelágio é esse rapaz feio aqui. Só que tem uma coisa que é importante ressaltar: que o homem ele é incapaz de receber a salvação no fundo da sua alma. Né? E portanto Jesus ele veio mais para nos ensinar uma lição. Né? Ele não veio para nos salvar mesmo. Né? E aí a igreja bateu o martelo contra o Pelágio e disse: não é assim. O homem ele é capaz da salvação na medida em que se subordina a Jesus, e Jesus ele é o verdadeiro salvador do homem. Isso é, porque pensa bem, Pelágio, se não fosse assim, se Jesus não fosse o verdadeiro salvador do homem, não fazia sentido ele ter descido à terra. Para que ele veio aqui? Jesus significa justamente Deus salva. Né? Porque ele teria vindo para nos salvar se ele fosse incapaz de nos salvar? Ou se o homem fosse incapaz de ser salvo por ele? Ou se o homem bastasse por si mesmo para conseguir a própria salvação? Não. O homem precisava de Jesus para se salvar, e tendo Jesus vindo, conseguiu de fato a salvação para a gente. Né? E assim ficou refutado também o seu Pelágio. Né?
E bem, feito esse teatrinho, eu acho que a gente explicou os principais pontos sobre a união entre a natureza humana e divina em Jesus, né? A última coisa que é importante dizer assim é certas implicações práticas disso para quem Jesus foi, né? Se em Jesus a natureza humana e divina estão unidas realmente, Jesus ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A natureza humana e divina estão unidas, não estão separadas, mas são distintas, não são, é, não são misturadas, né? Então, Jesus, se ele é realmente Deus, ele faz tudo o que Deus faz. Jesus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, né? É por isso que Jesus conseguia ler no coração das pessoas. Porque ele é Deus, e Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Não era um superpoder de Jesus. Porque o superpoder é uma coisa que uma pessoa consegue fazer a mais. Tipo uma coisa adquirida, né? Uma coisa que ele ganha. E não é que Jesus ele penetrava no coração das pessoas. É que ele já sabia tudo. Né? Porque ele é Deus. Ele é onipotente, então ele podia fazer o que ele quisesse. Né? Você fala, se podia, por que não fez? Justamente porque ele tinha uma missão a cumprir. E essa missão tinha que ser cumprida de uma determinada forma. Porque Jesus simplesmente não explodiu tudo no Calvário e salvou ele, o bom ladrão e a Virgem Maria. E matou todo mundo que estava lá, de ruim. Porque ele veio justamente para se sacrificar por nós, não para salvar a própria pele. Se fosse para salvar a própria pele, ele nem tinha descido. Né? Só que ele também era verdadeiro homem. E como verdadeiro homem, ele teve que aprender a falar. Né? Porque nenhuma criança nasce falando. Né? Ele teve que aprender a andar, porque nenhuma criança nasce andando. Ele teve que ser obediente aos pais dele. Ele teve que ser obediente à lei mosaica, porque todo homem tinha que ser obediente à lei. Ele sofreu, ele passou fome, ele passou sede. Né? Ele poderia não ter passado por cada uma dessas coisas, por uma espécie de milagre? Sim. Ele quis fazer isso? Não, não quis. Porque ele queria ser homem mesmo. Né? Se aparece um ser que não come, não bebe, não dorme, você belisca ele, ele não sofre, que já nasce adulto, não precisa aprender a andar, não precisa passar pelo desenvolvimento, você vira e fala, pô, mas isso daí é um homem mesmo. E Jesus queria que a gente soubesse. Não, ele é homem mesmo. E quis assumir o homem inteiro. Né? Só que só teve uma coisinha na qual Jesus não foi homem. Ou foi diferente de como os homens eram naquela época e ainda o são. Né? Só tinha uma coisa que o homem tinha e que Jesus não tinha. Né? Todos os homens, antes de Jesus, durante a época de Jesus e depois da época de Jesus até hoje, eles têm em si a natureza humana, mas essa natureza humana nos homens, ela tem uma coisa terrível chamada pecado original, que é uma espécie de ferida na alma do homem. Né? Jesus não. Jesus não teve pecado original. Ele não só não pecou durante toda a sua vida, né, como ele também não tinha aquela desordem com a qual a gente nasce. Por quê? Primeiro porque ele veio justamente para tirar essa desordem. Né? E bem, quem vai limpar uma pessoa suja tem que estar ela mesma limpa. Né? Senão ela só vai sujar o outro. Quem quer descontaminar um outro tem que estar ele mesmo purificado. Senão vai transmitir contaminação ao outro. Né? E assim também Jesus se veio para pagar a culpa original, né? A ferida que havia na nossa natureza, ele mesmo teve de não ter esta culpa original. Né? Nós vamos ver também que a Virgem Maria também não teve isso, por um outro motivo. Né? Fica aqui só como informação. Aí você fala, então Jesus ele não teve isso porque Deus arrancou essa ferida da natureza dele? Não. Jesus ele não teve essa ferida, não porque Deus arrancou ela da sua natureza, mas justamente porque
ele já foi concebido sem isso, porque desde o início ele estava preenchido de outra coisa e não tinha espaço para o pecado dentro dele. E essa coisa na qual ele estava repleto era uma coisinha chamada graça santificante. Jesus, ele tinha a plenitude da graça na alma dele. E essa plenitude da graça, ao mesmo tempo que não permitia que o pecado estivesse na alma do Cristo, né, ela também lhe conferia uma santidade fora do normal. Né? E por isso, não apenas Jesus ele era totalmente santo porque ele era Deus, por causa da sua parte divina, mas também porque a parte humana dele, a natureza humana dele, era santíssima. Estava perfeitamente unida a Deus. Né? E assim era impossível que ele tivesse o pecado. Né? Nas próximas lições, agora, depois de ter esclarecido como se deu essa união entre o homem e Deus em Jesus, a gente vai entrar em mais detalhes de como Jesus viveu, né? O que fez Jesus durante a sua vida. Né? A gente vai como que contar a história de Jesus.